A paz do Senhor, apaixonados pela palavra, pela Bíblia. Eu sou a pastora Claueli. Eu quero te convidar a estar comigo toda semana estudando, se aprofundando na palavra de Deus e se apaixonando cada vez mais. Semana passada a gente introduziu aí um pouquinho sobre a organização, como a Bíblia chegou até nós, como foi sendo escrito a história dos semitas, depois dos hebreus, dos israelitas, e até chegar nos judeus, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Os israelitas, então, são os descendentes aí de Jacó, que o nome dele foi mudado para Israel. E depois disso a gente tem toda essa história que vai sendo narrada, que vai sendo apresentada do Antigo Testamento até o cativeiro, que a gente viu aqui, e o retorno com Esdras. E a gente finalizou falando que Esdras foi o responsável por organizar o Antigo Testamento que nós temos hoje em mãos, isso mesmo. Porque ele voltou e ele começou a procurar, ele começou a se dedicar, a estudar, a praticar, a ensinar e a guardar os rolos. E isso foi muito importante nesse momento. Ele trouxe uma santificação para o povo, uma restauração, né, na santidade, na integridade com a palavra. Depois, Neemias, ele volta num terceiro grupo, em 444, e aí nós temos quase todos os livros já escritos. Só faltavam os livros de Esdras, que é Crônicas e Esdras, e faltava o livro de Neemias, como ele voltou nesse terceiro grupo, e também voltou com Neemias Malaquias, então faltava também um livro de Malaquias. Então, teoricamente, só faltavam os livros desses que estavam ali naquele momento. Os outros todos já tinham sido escritos e não eram livros, vocês sabem que eram rolos. E tem toda a história aí da escrita, tá? Que a gente também vai dar uma pincelada aqui dessa progressão, né? Desse crescimento, de como foi a escrita nos tempos bíblicos. Então, Esdras, ele vai juntando, ele vai guardando, e os últimos rolos que ele guarda, ele é o Crônicas, que ele escreveu, o livro de Esdras, que ele escreveu também, o livro de Neemias, que Neemias escreveu, e Malaquias, que Malaquias é o último profeta que volta do cativeiro e finaliza aí o Antigo Testamento. Então, o final do Antigo Testamento é esse retorno e essa reconstrução. Eles reconstroem o templo, eles reconstroem a adoração e a santificação com Esdras, e eles reconstroem os muros com Neemias. Então, em 400 a.C., nós já temos essa primeira organização, que é a organização de Esdras. Não é um cânon, não é nada oficial ainda, não é nada assim, tá? Mas já temos aí uma organização do que seria o Antigo Testamento. Em 200 a.C., nós temos uma outra organização, que seria um pedido. O rei Ptolomeu do Egito pediu uma tradução do Antigo Testamento do Antigo Testamento em hebraico e aramaico para o grego. E se juntaram 72 judeus, 6 de cada tribo, para fazer essa tradução. E essa tradução se chamou Septuaginta. É uma tradução muito conhecida, talvez você conhece, talvez você já viu em algum lugar, algum professor de teologia falando sobre isso, algum mestre. A Septuaginta é nada mais do que uma tradução da época, em 200 a.C., e essa tradução, ele pegou os livros de Esdras, ele pegou esses rolos que Esdras tinha juntado, que tinha organizado, mas também acrescentou alguns livros que foram sendo escritos depois de Esdras, tá? Ele também pegou algumas coisas que foi sendo escrita nesse período do cativeiro, nesse período dos 400 anos, de 400, né, ao ano que Jesus nasceu ali, e ele pegou alguns livros dessa época. Mas em 90 depois de Cristo nós temos um momento muito especial, que é o Sínodo em Jamna. Esse concílio foi muito especial porque eles se organizaram para reconhecer e fixar de fato um cânon. Um cânon significa vara de medir, é uma organização. É realmente para estabelecer a organização oficial do Antigo Testamento. Porque tinha a organização de Esdras, tinha a organização mais completa da Septuaginta, que acrescentou muitos livros ali, apócrifos, né, escritos nesse período dos 400 anos, mas eles precisavam de definir um cânon oficial para os judeus.
E aí, eles pegaram e com alguns critérios, olha quais eram os critérios. Ter sido escrito na Terra Santa, ter escrito somente em hebraico e aramaico, ter sido escrito antes de Esdras, por isso que eles não acrescentaram esses livros aí da Septuaginta. E teria que ser sem contradição com a Torá, os 5 primeiros livros, e livros que eram santos. Eles usavam a expressão livros que sujam os dedos, por serem tão santos, ninguém poderia tocar, ninguém poderia colocar as mãos, e eles usam um objeto chamado yad judaico. Se você pesquisar na internet, você vai ver, é como se fosse uma canetinha, mas com um dedinho na frente, também chamado de dedo de Arão. Eu tenho, inclusive, vou trazer para mostrar para vocês, é muito lindo, e aí eles usam até hoje o yad para fazer a leitura, no caso daqui para cá, né? Que o hebraico é escrito da direita para a esquerda. E aí eles chamavam esses textos, os textos canônicos, os textos inspirados, os textos que foram definidos como textos divinos, através desses critérios aqui, como os textos santos, que sujam os dedos, né? Que a gente não pode tocar. E nesse momento foi definido, na verdade eles só ratificaram, aceitaram os livros que Esdras já tinha organizado. Então, praticamente, eles não mexeram na organização de Esdras e aceitaram essa como a organização pros judeus oficial. E aí, depois disso, o Novo Testamento começou a ser divulgado, né? Porque em 90, praticamente, o Novo Testamento já tinha sido todo escrito. Só faltavam os últimos livros ali, os livros de João. Então, muitos livros também foi sendo escrito, e como o Antigo Testamento já tinha sido oficializado, o Novo Testamento os judeus não aceitaram, né? Mas a igreja começou agora a ter vários concílios, várias reuniões para tentar definir de fato se eles iam aceitar o cânon judaico do Antigo Testamento e como seria a organização do Novo Testamento. Ó, dá trabalho essas coisas, né, gente? Então, foram tendo vários concílios, várias reuniões de gente importante, de gente sábio, né, de eruditos, de teólogos, de tanto judeus, né, como cristãos, para definir aí tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, que estava terminando de ser escrito. E em cada concílio, né, em cada reunião, foi definindo, até que em 397, no terceiro concílio de Cartago, foi estabelecido e definido e reconhecido o cânon do Novo Testamento com alguns critérios também. Olha, eles colocaram somente 3 critérios. Apostolicidade, deveria ter sido escrito por um apóstolo ou discípulo de um apóstolo. Teve a regra da fé, que tinha que concordar com o ensino dos apóstolos. E o terceiro, catolicidade ou universalidade, o quanto era conhecido e o quanto era utilizado pela igreja. Porque muitos livros, você imagina, se no Antigo Testamento, que eram rolos, que era muito mais difícil para ser escrito, foram escritos muitos outros livros, que são chamados de deuterocanônicos, né, ou apócrifos, imagina no Novo Testamento, né, depois de Cristo aí, que o negócio foi mais atualizado, né, não tanto como hoje, mas era muito mais fácil a pessoa pegar e escrever, tinha muito mais gente alfabetizada, tinha muito mais gente que viu tudo o que aconteceu ali na época de Jesus e queria escrever. Então eles precisaram colocar esses critérios aqui, e aí foi estabelecido os 27 livros, que no Novo Testamento não teve tanta dificuldade nisso. Agora, o Antigo ainda assim ficou uma briga para definir. Continuaram os concílios, continuaram as reuniões para definir se eles iam assumir os livros, os 39 livros, como os livros dos judeus, mas dos judeus não são 39, mas é o mesmo conteúdo. São 24 livros, mas eles juntam alguns livros, tá? Por exemplo, os profetas é um livro só, Crônicas é um livro só, Reis é um livro só, Samuel é um livro só. Então, assim, Esdras e Neemias é um livro só. Então, é o mesmo conteúdo, só que a quantidade de livros é diferente. Então, ficou essa questão. Nós vamos assumir como um cânon cristão o mesmo conteúdo ou nós vamos aceitar os outros livros que entraram depois disso? Ficou essa, né? Quando chegou na Reforma, desde a pré-reforma, né, até a Reforma e o auge da Reforma em 1517,
Realmente aí os reformadores bateram o martelo e reconheceram que realmente, depois de muitos concílios, de muitas reuniões, eles deveriam assumir ou receber o cânon judaico do Antigo Testamento como ele é, não mudar nada. Como esses livros que sujam os dedos, esses livros profundos, esses livros inspirados, esses livros santos, vindo da parte de Deus. Então foi definido aí em 1517. Depois disso começou uma contra-reforma. A contra-reforma era essa divisão que estava acontecendo na igreja, né? Os protestantes, os católicos. Nós não vamos aceitar o que eles definiram, nós vamos fazer diferente. Em 1545 nós temos o Concílio de Trento, onde eles resolveram, a Igreja Católica, a reconhecer os livros apócrifos como deuterocanônicos. Deuterocanônicos significa colocados depois, tá? Acrescentados. Então, literalmente, os livros apócrifos, eles não foram tirados da nossa Bíblia, como alguns pensam, eles foram acrescentados com a Contra-Reforma. E tanto é que eles não acrescentaram todos os livros apócrifos, são muitos livros apócrifos, são muitíssimos livros apócrifos. Inclusive, nos manuscritos do Mar Morto foram encontrados vários livros desses que não entram como canônicos, como inspirados, e a Igreja Católica não acrescentou todos eles, definiu que acrescentaria somente 7. Então, na Bíblia Católica nós temos 7 livros a mais por conta disso. Mas a questão é, você sabia dessa diferença da Bíblia judaica, da Bíblia protestante, da Bíblia católica? São detalhes, mas que fazem a diferença. É bom a gente saber para quando a gente estiver conversando com alguém, quando a gente precisar explicar, às vezes, para algum parente que pergunta, mas por que a minha Bíblia é diferente da sua? Aí você conta toda essa história aqui que a gente está contando, né? Desde lá da organização de Esdras, depois a Septuaginta, depois o protestantismo, né? A Contra-Reforma. E fala, são 7 livros a mais que foram acrescentados, faz parte da história, tem histórias ali muito interessantes, né? Desse período dos 400 anos, mas não são vistos como livros inspirados, só isso, né? Mas a Bíblia é a mesma, é a palavra de Deus e nós precisamos nos aprofundar. Semana que vem nós vamos entrar num ponto muito especial e eu quero você comigo, tá? Deus abençoe, até a próxima.